gurizada, tudo bem, tudo certo com vocês? Vamos à atualização das informações do Internacional. Tudo que tu precisa saber do nosso Colorado. As coisas mais importantes do Inter. A reunião dos principais assuntos do Inter no dia de hoje. Você já sabe do que eu tô falando, né? Top 5! Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta. Gurizada, primeiro eu quero dizer pra vocês o seguinte: troque seu iPhone, chegou a hora, lacradinho, no plástico. Troque seu iPhone, tá bom, gurizada? Chegou a hora de trocar o teu iPhone com Troque Seu iPhone, tá na tela o WhatsApp. Por que tem que ser com eles? Por vários motivos. Primeiro, melhor preço, tá? Melhor condição de pagamento. Tu comprando ainda no mês de junho, comprou teu iPhone lá, olha aqui, ó. Tu ganha um copo Stanley, zeradinho. Outra, esses aparelhos novos, que vem sem carregador agora, né? Eles vão te dar um carregador, de graça, que custa 300, 400 pila. Então agora manda um WhatsApp pra eles, troque seu iPhone, tá legal? Primeiro assunto que eu quero tratar com vocês. Vocês estão começando a ouvir um monte de nome pra centroavante, né? Vocês estão começando a ouvir um monte de nome pra centroavante. E um monte de nome que também não é solução. É Emiliano não sei das quantas, é o Igor Jesus que vem de tal lugar. Ah, Baldasso, mas tu falou que o Wanderson era caro e que era desconhecido. Pode ser, sempre pode acontecer. Sempre pode acontecer, já aconteceu 500 vezes na história do futebol, mas de antemão eu tenho que pensar o seguinte, gente. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não posso ferrar agora. Eu tenho que diminuir ao máximo os riscos. Se eu trago o Yuri Alberto de volta, eu diminuí ao máximo os riscos. Se eu trago o Brenner do Cincinnati, eu diminuí ao máximo os riscos. Se eu trago o Emiliano não sei o quê, o brasileiro Igor que está na Arábia tal, eu estou apostando. Apostas podem dar certo e podem não dar. O que eu estou dizendo? O Inter até pode trazer mais de um atacante, mais de um centroavante nessa janela, mas vai ter que trazer o cara, aquele de risco menor, aquele que eu sei que eu vou botar para jogar e vai sair fazendo gol, entendem? Isso é importante vocês saberem. Segundo assunto que eu quero tratar com vocês aqui, o Tyson. É curioso, né? Porque eu fiz 600 vídeos sobre Tyson e Alan Patrick, podem jogar juntos. Tyson, solução. Por que o Tyson tá voltando de suspensão no jogo contra o Botafogo. E ele só virou assunto agora porque eu tô falando com você. Sabe por quê? Porque ele é reserva. Não é mais assim, um tempo para cada um. Vamos ver quem vai ser. Não, o Tyson hoje é reserva do Internacional. Reserva. O principal líder do grupo do Inter é reserva. O Tyson que passou por toda a instabilidade, né, da imagem pública que se quebrou com força com a torcida naquele processo em que ele foi líder de um grupo que tomou uma decisão completamente equivocada de fazer greve, e o Tyson que perdeu titularidade. O Alan Patrick hoje é titular e o Tyson é reserva. Aquela ideia dos dois juntos, ela se perdeu no meio do caminho, especialmente porque o Depena agarrou um lugar no time e ninguém tira dele, né? Porque ele é muito bom jogador. Então é reserva e eu acho que ninguém se incomoda com isso. Talvez nem ele, né? Talvez nem ele. Continua para mim sendo um jogador importante do grupo, mas hoje sim, sem dúvida nenhuma, o Tyson é reserva do Internacional. E agora eu quero voltar ao assunto do centroavante. Por quê? Nós temos uma janela aberta para contratações. Tem se falado em algumas coisas, especialmente o centroavante. Tem se falado do Arangues. O que o Inter tem de problema de grupo hoje, na tua opinião? Qual é a carência de grupo que o Inter tem hoje? Pois eu vou dizer para vocês. Goleiro eu tenho dois bons. Laterais eu tenho um titular e um reserva. Lateral esquerda também. Lateral direito também. Zagueiros, se não der uma debandada aí, tá todo mundo aí, tá ótimo. Um monte de bom zagueiro. Volantes a mesma coisa, mesmo com o Dourado saindo. Meias também. Atacantes pelos lados também. É o centroavante o problema. A gente tá falando do Arangues, por exemplo. O Arangues vale, seria maravilhoso, mas nós não estamos com carência de volantes. Vale porque ele é diferenciado. Para agregar, para dar algo mais. O grande problema, o único problema do grupo do Inter hoje, carência, é o cara para botar a bola para dentro. O centroavante, que até tem centroavante no grupo, mas que não botam a bola para dentro, né? Esse é o único problema do time do Internacional. Aliás, por falar em problema, uma outra coisa que está sendo bastante discutida que é o goleiro Daniel. O Daniel ele chegou numa condição que é uma situação muito delicada com a torcida. Todo gol que o Inter tomar, vai ter alguém dizendo que a culpa é dele. Por exemplo, o gol que tomou contra o Goiás. Um gol da entrada da pequena área. E tem muita gente dizendo que ali é do goleiro. Mas como assim ali é do goleiro? Vocês querem um caçador de borboleta? Vocês querem um goleiro que toda bola cruzada na área saia da pequena área para... Não era dele. Problema da zaga. Então assim, eu também não vou ficar aqui levantando a bandeira do Daniel. Eu acho um bom goleiro.
Acho que ele já, depois dos frangos que ele tomou, e sim, tomou 3 frangos importantes em jogos importantes que diminuíram muito o crédito dele, mas depois disso ele já salvou o Internacional. Eu só acho que não dá para toda vez que o Inter tomar um gol, a gente botar culpa no Daniel. Primeiro porque não é culpa do Daniel. E segundo porque a gente deixa de criticar e analisar o que tem que ser analisado, né? Essa é a minha preocupação. O Botafogo que nós enfrentamos amanhã é um time qualificado, é um time que vive um novo processo histórico como instituição e que como time tem instabilidades, alterna bons e maus jogos. Amanhã não tem 2 zagueiros titulares e eles têm jogado com 3 zagueiros, não tem o Cano e não tem o Cuesta, né? É um time que tem que ser respeitado, não é papinha, mas nós temos a obrigação de ganhar. Nós somos mais time, só que se não fizermos a coisa certa não vamos ganhar. Mas vamos ganhar sim. Beijo pra vocês, valeu!